Bom dia, meus amados irmãos. Bom dia, meus queridos amigos. Prazer estarmos aqui mais uma vez para louvar, engrandecer o nome do nosso Deus e fazermos uma reflexão para a nossa igreja e para a comunidade em geral. Nos últimos 2 domingos, nós estivemos trabalhando com os irmãos esse tema chamado Jogos da Vida. No caso do domingo passado, a gente trabalhou em busca de uma coroa, né? Em busca de uma coroa. E nós fizemos várias reflexões sobre as metáforas que o apóstolo Paulo ele utiliza para falar dos Jogos Olímpicos daquela época, da antiguidade, na Grécia, mas principalmente da igreja de Corinto, né? Ou, aliás, da cidade de Corinto, e a vida humana, né? A minha, a sua. Nós falamos aqui, por exemplo, de preparação, nós falamos de treinamento, nós falamos, na verdade, de esforço, de sacrifício, de lutas, das regras que tinham que ser obedecidas ou das não regras que se tinha naquela época também. Nós falamos de determinação, de persistência, falamos dos prêmios que foram justamente as coroas da vida que nós vimos a semana passada. Mas talvez a melhor metáfora que nós tenhamos entre os Jogos Olímpicos e a vida seja exatamente essa de hoje que nós vamos trabalhar com vocês. A vida é uma corrida com barreiras. A vida é uma corrida com barreiras. Ou seja, nós dizemos isso porque é um fato que periodicamente nós estamos lutando ou enfrentando obstáculos em nossas vidas, não estamos? Também, evidentemente, é um fato que nós também temos que superar essas barreiras, essas dificuldades, esses problemas que aparecem em nossas vidas. Na verdade, esse tipo de corrida aqui, certo? Corrida com barreiras, ela surgiu em 1860 na Inglaterra, mais especificamente em Oxford, na Inglaterra. E foi incorporada aos Jogos Olímpicos, né, conforme essa fotografia que os irmãos estão vendo aqui, da época do vencedor da corrida com barreiras. E olha só como a barreira era absolutamente artesanal, né? Parece aquelas coisas que a gente vê no meio da rua hoje, de vez em quando por aí, né? Tentando tapar alguma coisa, algum lugar, alguma coisa assim dessa natureza. Enfim, eles tiveram na época que enfrentar, nós imaginamos você caindo aqui, né? Pulando esse negócio e caindo, e se arrebentava mesmo para valer, né? Eles tiveram que enfrentar naquela época 12 barreiras dessa, na altura de 100 centímetros e num percurso de 402 metros, né? Esse foi o primeiro momento em que surgiu esse tipo de competição, corrida com barreiras, 1900, Jogos Olímpicos de Paris, né? Não é a primeira vez que Paris tem Jogos Olímpicos. Eu acho, se eu não me engano, é a 3ª vez que a cidade de Paris tem Jogos Olímpicos. Reforça essa metáfora o fato de que a vida começa realmente com uma corrida. É ou não é? É verdade. A vida começa com uma corrida. São milhões de espermatozoides. Vejam bem o que estou dizendo para vocês, são milhões, não são milhares, são milhões, 5 milhões, 6 milhões, 7 milhões de espermatozoides que são lançados numa corrida desenfreada em busca de um óvulo para ali formar um ser humano. Mas pasme, é uma corrida com barreiras, não é uma corrida livre, não é uma corrida fácil. Ao desembocar, já milhões desses espermatozoides já morrem de cara. E ao longo desse trajeto que ele faz até o óvulo, aquilo que era milhões se transformam em dezenas. Você já imaginou? De 5 milhões de espermatozoides, nós chegarmos no óvulo com dezenas apenas. E dessa dezena ou dezenas, nós vamos encontrar apenas um, e somente um, que é o vencedor, que é aquele que
verdadeiramente chega lá. E quando esse um chega, o próprio óvulo cria uma membrana que impede qualquer um outro de entrar. E aí todos os outros que restaram, que chegaram até ali, terminam também morrendo. Não é uma corrida fácil, é? Não, de jeito nenhum. Se não fosse fácil, não seria desse jeito. E pasme você, isso aí tem a duração de apenas meia hora. Meia hora. Do momento inicial até chegar ao óvulo, apenas meia hora. E eles percorrem uma distância como se fosse Rio-São Paulo. É fácil essa corrida? É fácil essa corrida? Não, de jeito nenhum. A velocidade é muito grande, a velocidade é altíssima velocidade. A gente não imagina o que acontece dentro do corpo humano, a maravilha que é o ser humano numa circunstância como esta aqui. Só quando a gente tem as informações que eu acabei de passar para os irmãos. Enfim, mas o apóstolo Paulo, ele ainda vai nos oferecer mais uma comparação, uma metáfora muito bonita entre os Jogos Olímpicos ou Istmicos da cidade de Corinto e a corrida pela vida, que eu diria ser uma corrida com barreiras. Abra sua Bíblia em Filipenses, capítulo 3, versículos de 12 a 16. Filipenses, capítulo de número 3, versos de 12 a 16, nos diz o seguinte. É Paulo falando: não estou dizendo que já obtive tudo isso, que já alcancei a perfeição, mas eu prossigo a fim de conquistar essa perfeição para a qual Cristo Jesus me conquistou. Não, irmãos, não a alcancei, mas concentro todos os meus esforços nisto, esquecendo-me do passado e olhando ou avançando para o que adiante de mim está, prossigo para o final da corrida, a fim de receber o prêmio celestial para o qual Deus nos chama em Cristo Jesus. Todos nós que alcançamos a maturidade devemos concordar quanto a essas coisas. Se discordam em algum ponto, confio que Deus o esclarecerá para vocês. Contudo, devemos prosseguir de maneira coerente com o que já alcançamos. Amém. A versão que eu acabei de ler é a versão transformadora. Por isso que talvez os irmãos tenham encontrado alguns versículos um pouquinho diferente do que você tem em mãos. Curve comigo a sua cabeça e ore nesse instante. Pai bendito e Deus de amor, muito obrigado pela tua graça, pelo teu divino Espírito Santo, muito obrigado pelo teu carinho, muito obrigado por tudo que tu tens feito em nossas vidas. Muito obrigado por essa manhã de domingo com saúde e em paz que nós estamos gozando nesse instante, Senhor. Nos dá a compreensão devida desse texto que nós acabamos de ler. E que nós possamos não apenas compreendê-lo, mas transformá-lo em lições para o nosso viver, para o nosso dia a dia, para a nossa existência, Senhor. Pai eterno e Deus bendito, usa-me apenas como instrumento em tuas mãos. Dá-me a compreensão, o entendimento, as palavras necessárias para que tu possas tocar o coração de todos aqueles que ouvirão essa reflexão. Que a palavra não seja tida como minha, que a palavra não seja tida como meramente humana, mas que essa palavra seja bendita, essa palavra seja proferida pelo teu divino Espírito Santo, Senhor. Muito obrigado mais uma vez pela honra de ministrar a tua palavra no nome de Jesus. Amém. Disse eu que a vida é uma corrida com barreiras. E eu quero apresentar pelo menos 3 barreiras que nós precisamos superar com base nesse texto bíblico aqui, para sermos bem-sucedidos nessa corrida da vida. Primeira barreira é esta daqui.
Reconhecer que não somos perfeitos. Essa é a primeira barreira que nós precisamos transpor, superar, pular, ultrapassar em nosso viver. Reconhecer que nós não somos perfeitos. O que é que diz o versículo 12? Ele diz assim: não estou dizendo que já obtive tudo isso, que já alcancei a perfeição, mas eu prossigo a fim de conquistar essa perfeição para a qual Cristo Jesus nos conquistou. Se você pegar a Bíblia, nesse mesmo capítulo 3, você olhar um pouquinho antes desses versículos, você vai ver que nos versos de 4 a 6, o apóstolo Paulo ele faz uma espécie de currículo, ele apresenta uma espécie de resumo da sua vida. E ele diz assim: olha, na verdade, eu fui circuncidado. Deixa-me só dar uma explicação. Ele diz isso, ele fala isso, essas coisas que eu vou dizer aqui agora, porque havia pessoas que ficavam se comparando com ele e dizendo que eram melhor do que ele. Então ele diz: olha, se é para fazer comparação, veja o seguinte: eu fui circuncidado ao 8º dia. Eu sou um israelita de nascimento. Eu sou da tribo de Benjamim. Eu sou um verdadeiro hebreu. Eu sou membro do grupo dos fariseus, que era o grupo top de linha, ou que pelo menos se achava top de linha na época. Ele diz: eu fui extremamente obediente à lei. Não tem ninguém aqui que seja mais obediente à lei do que eu. Eu fui um zeloso perseguidor da igreja. Ou seja, na verdade, eu primava pela minha antiga religião a ponto de perseguir vocês que são cristãos. E eu cumpria essa lei com todo rigor. Todo o rigor. Ou seja, não tem ninguém que se compare a mim em todos esses requisitos que eu acabei de apresentar. Mesmo assim, com tudo isso, o apóstolo Paulo, ele está dizendo: com tudo isso que eu estou dizendo para vocês, eu estou longe, muito longe, de alcançar a perfeição. Por isso que ele começa dizendo: não que eu já obtive tudo isso, porque eu não alcancei a perfeição e sei que não vou alcançá-la nunca, jamais na minha vida. O que ele está dizendo é assim: olha, não interessa o que eu alcancei ou o que a vida me deu, porque na verdade eu não posso me orgulhar da minha raça, da minha religião, da minha família, do meu caráter, dos meus bens, das minhas ações. Eu não posso me orgulhar de nada disso, porque eu não sou perfeito. Como é difícil a gente dizer isso, né? Agora, olhando para a gente, fazendo uma reflexão pessoal, como nós nos achamos perfeitinhos. É ou não é? Nós nos achamos os tops. Nós nos achamos a medida de todos os homens. É ou não é? Como dizia o filósofo da Grécia. Nós nos achamos, na verdade, como minha avó dizia, o 31 de fevereiro. Vê aqui, filha. 31 de fevereiro é o máximo, não é não? É o máximo possível, né? Nós nos achamos o 31 de fevereiro, gente. Paulo está dizendo: olha, eu tenho um pedigree. Eu nasci judeu, eu sou cidadão romano, eu fui da melhor religião que se tinha, eu tenho bens, eu tenho, na verdade, orgulho de ser um fiel cumpridor de todas as normas, regras possíveis que vocês imaginarem. Mas mesmo assim, eu não sou perfeito de jeito nenhum. Nenhum. Sem dúvida, essa é uma barreira muito difícil da gente vencer. Porque nós sempre nos vemos como os mais certos possíveis da vida. E na medida que a gente vai subindo na vida, nós nos tornamos mais orgulhosos, nós nos enchemos mais de empáfia, nós acumulamos mais arrogância
dentro de nós. E nós nos achamos os tais. E pior ainda, muitas vezes, é quando nós nos achamos os tais, espiritualmente falando e religiosamente falando. Aí é que é danou-se mesmo, né? Como se diz aqui no Nordeste, danou-se mesmo, de verdade. Porque você acha que você é o santarrão. Você é o cara da Igreja de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Eu fico vendo de maneira interessante como de uns tempos para cá, mais especificamente da década de 90 para cá, teve gente começando a se intitular de apóstolo, né? Apóstolo Beltrano, apóstolo não sei o que. Bispo ainda passa fácil, porque bispo é fichinha, é de uma classe dentro da igreja, né? É uma casta menor, mas apóstolo é top, menino, é top. Quem é você? Eu sou o apóstolo. Aí eu fico imaginando assim, o que foi que houve? Aonde foi que eu perdi a parte da história que Deus desceu e chamou mais um para ser apóstolo aqui entre os 12 e os 13, contando com Paulo? Mas é assim. Veja bem, reconhecer as nossas limitações, nossas fragilidades, incoerências, contradições, incongruências, falhas, culpas, defeitos e malfeitos, nos coloca na posição de largada da corrida pela vida. Você entendeu? Reconhecer limitações, incoerências, incongruências, contradições, defeitos, os malfeitos que a gente realiza, nos coloca no início da corrida pela vida, nos coloca no patamar, vamos dizer assim, mais raso, para a gente começar, é como se fosse a estaca zero da corrida pela vida. Ou como diz a tradução da Bíblia Viva desse texto, ele diz assim, até agora ainda não aprendi tudo quanto devia. Veja que a Bíblia Viva, na verdade, ela é uma paráfrase, não é uma tradução, não é? Mas ela diz, até agora eu ainda não aprendi tudo quanto devia, mas eu continuo trabalhando para aquele dia quando finalmente serei tudo aquilo para o que Cristo me salvou e quer que eu seja. Lindo, né? Traduzindo o versículo que a gente leu anteriormente. O que Paulo está dizendo é assim, olha, minha gente, eu não aprendi ainda tudo que podia aprender, não. Eu preciso aprender muito mais ainda. Eu estou me trabalhando, eu estou me organizando, eu estou me refazendo a cada dia, para que um dia eu chegue a ser, naquele dia eu chegue a ser tudo aquilo que realmente Jesus quer que eu seja de verdade. Já bem o que eu vou lhe dizer, quando nós conseguimos pular essa barreira da perfeição, nós caímos do outro lado com os dois pés no chão da humildade. Entendeu? Quando a gente para de pensar que é perfeito, que somos os certos, que somos aqueles que são tops de linha, quando nós pulamos essa barreira, primeira barreira, nós caímos com os dois pés na terra da humildade. Entendeu? Nessa hora nós admitimos que temos um ou vários Ds. Eu sempre digo que todo mundo tem um D, né? Os irmãos já sabem disso, né? Um D de defeito, viu? Todo mundo tem um D de defeito. Tenha certeza disso. Alguns, como eu, têm vários Ds. Ds que não acaba mais. Defeito aqui, defeito ali, defeito acolá. Se nós não admitirmos isso, nós jamais permitiremos que Deus nos aperfeiçoe. Lembra? Deus não quer de nós perfeição, mas Ele exige de nós aperfeiçoamento. É isso. Primeira barreira, então, que nos diz que a vida
é uma corrida com barreiras. É a gente reconhecer que nós não somos perfeitos de jeito nenhum. Segunda barreira é esta aqui. Reconhecer que na corrida da vida nós largamos atrás. Reconhecer que na corrida da vida nós largamos atrás de todo mundo. Atrás. Versículo número 12 ainda, vou reler para a gente lembrar, diz: não estou dizendo que já obtive tudo isso, ou que já alcancei a perfeição. Essa foi a frase que nós trabalhamos no primeiro ponto. Segundo ponto, agora ele diz: mas eu prossigo a fim de conquistar essa perfeição para a qual Cristo Jesus me conquistou. Essa primeira palavra é a palavra-chave que a gente vai dar uma paradinha nela agora para entender. É quando ele diz: mas eu prossigo. Eu não sou perfeito, mas eu prossigo. Prossigo é um termo que significa, no original grego, um vocábulo que significa persigo, eu sigo algo ou alguma coisa, após alguma coisa, eu apresso-me em direção a alguma coisa que está na minha frente. Prossigo é isso. Prossigo, literalmente, no original grego, é correr atrás. Está entendendo o que eu estou dizendo agora? Paulo está dizendo, olha, eu, na verdade, comecei a correr atrás. E a gente completa na modernidade, a gente diz assim, comecei a correr atrás do prejuízo, né? Ou seja, a gente sempre acha que começou já no prejuízo, porque começa a correr lá atrás. E, aliás, na maratona, isso acontece, né? Você já percebeu, né? Na maratona, nós temos 2 pelotões, né? Dos Jogos Olímpicos. Um primeiro... Não, toda e qualquer maratona, basicamente, é assim, né, irmão Antônio? Que é um maratonista representante aqui da nossa igreja. É o Antônio que está ali, né? Maravilha, né, meu xará? Então, tem um pelotão que larga na frente, que é o pelotão da elite. Não é assim? Gente muito boa. Gente que tem possibilidade de ganhar a corrida. E o segundo pelotão vai tudo. Vai todos aqueles que, teoricamente, não têm chance de ganhar a corrida. Portanto, larga uns 2, 3 minutos atrás, ou 5 minutos atrás, sei lá o quê, alguma coisa assim dessa natureza. Portanto, isso quer dizer que no momento que nós entramos na vida, já entramos em desvantagem, porque a gente entra correndo atrás daqueles que têm mais possibilidades do que a gente. Ou seja, não importa qual o momento que a gente entre na vida, a gente sempre vai entrar correndo atrás, porque já tem muita gente boa que já está aqui, tem muita gente inteligente que já está aqui, tem muita gente capaz que já está aqui. Tem muita gente que já vivenciou muito mais do que nós que já está aqui. E a gente vai correr atrás. Não é assim? Nós nascemos correndo atrás de crescer. É ou não é? Fazendo esforço para crescer. A gente nasce querendo aprender mais, na verdade. Nós começamos correndo atrás de vencer também. Então a gente nasce correndo atrás de crescer, de aprender, de viver, de sobreviver. Correndo atrás. Corremos atrás, persistindo, caminhando, indo, não desistindo, mas indo. Entendeu? E assim, a vida vai ficando cada vez mais ou vai virando cada vez mais uma corrida. Até que ela se torna, na verdade, uma carreira desenfreada, ladeira abaixo. É ou não é? Sem freio de pé e sem freio de mão. E a gente começa a correr, e daqui a pouco a gente está correndo sem saber por que a gente está correndo, atrás do que a gente está correndo, o que a gente quer, mas a gente corre. E começamos a nos machucar, porque quando você desce uma ladeira abaixo sem freio, a possibilidade de você se dar mal é muito grande. É ou não é?
Mas não é assim que a gente vive hoje? Correndo, 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 correndo. E é assim que a gente vai se machucando, machucando, machucando uns aos outros. A vida, ela é uma corrida. É uma corrida. Nós largamos atrás, mas nós aceleramos a vida de uma tal maneira que a gente hoje não sabe mais como parar isso. Pega a agenda de uma criança aí, que está na quinta série, ou no quinto ano, aliás, né? Quinto ano, quarto ano. Imagina. Você vai ver que esse menino tem uma agenda corridíssima. É inglês, é balé, não sei o quê, é terapia, enfim, é bronca. Porque nós entramos num estilo de vida de corre-corre, que a gente não sabe mais o que fazer com esse estilo de vida de corre-corre. Você olhar para uma pessoa que medita, para, reflete, observa, admira a natureza, é um negócio de doido. Se você encontrar alguém parado ali, calçadão de Boa Viagem, olhando a natureza, refletindo, pensando, o que é que aquele maluco está fazendo ali? O que é que aquele doido está fazendo ali? Porque as pessoas estão correndo, 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 correndo. Precisamos prosseguir. Claro, disso a gente não tem dúvida nenhuma. Mas entenda que a vida, ela não é uma corrida de 100 metros. Entendeu? Entenda que a vida não é uma corrida de 100 metros. A vida é uma maratona. É uma corrida de longa distância. E a velocidade que você dá nos 100 metros não pode ser a mesma velocidade que você dá em 42 quilômetros de jeito nenhum. Então não queira beber a vida de um gole só. Não queira beber a vida de um gole só. Deguste a vida. Absorva a vida devagar. Porque senão a vida vai passar por você e você nem vai ver que a vida passou. Entende? Veja bem, nós temos que correr essa maratona que é a vida, essa corrida com barreiras, com moderação. Com moderação. Moderação que vai nos fazer economizar energia, força, motivação para o impulso final. E não gastando tudo que nós temos inicialmente, para depois não nos sobrar nada, absolutamente nada, porque a gente vai perder a corrida da vida. Então, primeira barreira que nós temos que superar é reconhecer que nós não somos perfeitos. A segunda barreira que nós temos que superar, que ultrapassar, é essa daqui. Reconhecer que na corrida da vida nós largamos atrás. Mas a corrida é uma maratona e a gente precisa saber inteligentemente como viver essa vida. Terceira barreira é esta daqui. Reconhecer que na corrida da vida nós precisamos nos esticar. Esticar. Ainda esse texto de Filipenses, vamos ler agora o versículo 13, que diz: irmãos, eu não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que ficam para trás e avançando para as que estão adiante de mim, eu prossigo para o alvo. Amém? Na versão da NVT nós lemos assim: não, irmãos, eu não alcancei ainda, mas eu concentro todos os meus esforços nisso, esquecendo-me do passado e avançando para o que está diante de mim.
O que merece a concentração, o foco, o esforço do apóstolo Paulo? Duas coisas. Primeiro, esquecer o passado. Segundo, avançar para o futuro, consequentemente. Entenda bem. Esquecer o passado, presta bem atenção em mim aqui, tá? Presta bem atenção em mim aqui agora. Presta atenção. Esquecer o passado significa esquecer o passado. Fechado? Ouça bem, porque eu estou dando bem ênfase nisso. Esquecer o passado significa o quê? Esquecer o passado. Ponto. Não interessa se esse passado foi algo mal. Não interessa se esse passado foi algo bom. Bom demais. Porque tem gente que se engancha no passado porque o passado foi ruim, né? Eu traumatizei, não esqueço mais. Mas quando eu era pequeno, não sei o quê, mas na minha vida, não sei o que mais lá. Engancha no passado ruim. Eu não estou dizendo que o passado não é traumatizante, eu sou psicólogo, eu sei que o passado é traumatizante muitas vezes. Mas o problema maior é você ficar enganchado no passado e no trauma. E não prosseguir, não andar, não fluir, não ir embora. Entende o que eu estou lhe dizendo? Mas também tem gente que se engancha no passado bom. Essa é a frase. Essa é a frase. No meu tempo. Quando eu era. No meu tempo? Tu já morreu, feio? Se você não morreu, o seu tempo é hoje, é aqui, agora, é nesse instante, é nesse momento. É aqui que você tem que trabalhar, tem que fazer, tem que dar prosseguimento à sua vida. Não é você ficar deitado eternamente em berço esplêndido. Deitado. Não produz, é contraproducente. Não adianta, não vai se repetir, não vai se refazer aquilo que você já viveu antes. Já era. Portanto, vamos fazer a primeira parte. Esquecendo-me do que para trás fica. Seja bom, seja ruim, ficou, foi-se, já era. Está lá. Se foi ruim, eu tenho que fazer disso uma escada para subir na minha vida. Se foi bom, eu tenho que usar isso como motivação para alcançar novas coisas boas na minha vida. Mas o meu tempo é aqui e agora. Se foi bom, vai servir como impulso. Se foi ruim, vai servir também como impulso. Para você dizer, não vou ficar nessa... Vocês pensaram o que eu ia dizer, não foi? Todo mundo pensou aqui o que eu ia dizer, né? Pois é. Eu nem vou dizer, porque você já sabe. Ou seja, nós precisamos largar o passado no passado. Mas tem a segunda coisa que o apóstolo Paulo diz. Concentro o meu foco, minha atenção em esquecer o passado, mas também em avançar para o futuro. No texto original, essa palavra avançar significa esticar. Legal, né? É muito bonito, eu vibro quando eu vou lá no original grego e descubro essas coisas. Eu vibro. Porque o Paulo está dizendo assim, olha, eu esqueço do passado e eu me estico para frente. Eu estou me esticando para frente. Eu estou dando um violento impulso
para frente. Eu estou fazendo um violento esforço para frente. É esticar a palavra que você vai encontrar lá no grego. Eu esqueço o passado, deixo o passado no passado e eu me estico para frente, para frente. Essa metáfora, ela lembra o final das corridas. Não é verdade? Olha aqui, ó, esse final de corrida aqui. Essa foto foi agora. Paris, ali, ó, Paris 2024. Término da corrida de 100 metros. Eu pergunto para você, quem ganhou? Esse foi um dos finais de corridas mais disputados de todas as Olimpíadas. Basta dizer para vocês que foi tão disputado que todos os corredores, todos eles fizeram 100 metros em menos de 10 segundos. Imagine a velocidade desses homens. 9, alguma coisa, 9, alguma coisa, 9, alguma coisa, 9, alguma coisa, 9, alguma coisa. Passaram aqui, quem ganhou? Sei lá quem ganhou. Aí eu tenho uma resposta. Sabe quem ganhou? Quem se esticou mais. Quando todo mundo está no mesmo patamar, a gente tem que dar aquele espichada maior na gente. A gente tem que se espichar mais. A gente tem que botar o tronco mais à frente do que os outros. Sabe como é que se chega aqui ao resultado dessa corrida? Assim, ó. Sabe qual é a diferença? Não é a cabeça, porque esse aqui e esse aqui estão com a cabeça do outro lado. A diferença é o peito. Quem coloca o peito na frente, esse é o vencedor. Tem gente que tem um peitão aqui, né? Tá dizendo assim, eu ganharia todas. Eu ganharia todas. Esse espichar, esse esticar, é o que o apóstolo Paulo está dizendo assim, é o esforço último que a gente tem que fazer para ganhar a corrida da vida. É esse avançar, esse dar a última gota do suor, a última gota de sangue, o máximo que você tem de força para se espichar, para você chegar até onde Deus quer que você chegue. Aonde Deus programou para você chegar. É aquele milímetro final que Deus quer de nós. Você já reparou que tem pecados que você tem muita dificuldade de vencer? Sabe o que é que Deus espera de você? Que você se estique um pouco mais. Aí você vai vencer aquele pecado que parece invencível. Aquele pecado que parece estar sempre na sua frente. Aquele pecado que parece que você não tem pernas para alcançá-lo. Aquele pecado que parece que você, quando entra na pista com ele, você já entra derrotado. Deus quer que você se estique um pouco mais. E quando ele percebe que você se estica um pouco mais, ele impulsiona para você vencer. É assim que é a vida, é assim que é a corrida da vida. Esse esforço final, ele vai nos garantir a vitória. Vai nos dar o milímetro que nós precisamos para fazer a vontade de Deus. Concluindo, na corrida da vida, nós precisamos pular 3 barreiras, ultrapassar 3 barreiras. A primeira delas, reconhecer que nós não somos perfeitos. Segunda delas, entender que na corrida da vida nós largamos atrás. Terceira delas, que a gente possa reconhecer que precisa se esticar um pouco mais para ser vitorioso. Mas,
Contudo, eu preciso dizer ainda 2 coisas ou 3 para vocês. Quais são essas coisas? Primeira delas, nós temos um alvo. Nós temos um alvo. Entenda bem. Nós temos um alvo e temos um prêmio. Não é assim que diz o texto aí? Ele diz: porém, eu prossigo para o alvo a fim de ganhar o prêmio. Portanto, existe um alvo e existe um prêmio. Para você, para mim, para cada um de nós. Na corrida da vida, nós precisamos estar correndo atrás do alvo certo. Porque não adianta você correr atrás dos alvos errados. Adianta? De nada adianta. É como se você colocasse a sua escada na parede errada. Quando você sobe, chega lá em cima, que você olha, não era aqui que eu queria estar, não. Esse não era o ponto que eu desejava. Então nós precisamos, na corrida da vida, ter o alvo certo. Nos jogos antigos, nas raias, eles pintavam lá no final da pista uma marca. Ela não é uma marca qualquer, uma marca branca, alguma coisa assim. E o corredor ele tinha que sair daqui olhando para aquela marca e com foco naquela marca, ele tinha que dar o máximo possível dele. Aquilo era o seu alvo que ele precisava alcançar. Nós temos um alvo. Esse alvo está descrito fantasticamente em Hebreus 12, versículos 1 e 2. Quando eu leio assim para você. Portanto, uma vez que estamos rodeados de tão grande multidão de testemunhas, ele vai dizer: livremo-nos de todo o peso que nos torna vagarosos e do pecado que nos atrapalha, e corramos com perseverança a corrida que nos foi proposta diante de nós. E aí vem o alvo: mantenhamos o olhar firme em Jesus, autor e consumador da nossa fé, ou como diz aqui, líder e aperfeiçoador da minha e da sua fé. Qual é o meu alvo? Qual é o seu alvo? É Jesus Cristo, o Senhor. Se vocês têm que se comparar a alguém, se compare com Cristo. Se você tem que correr para imitar alguém, imite Cristo. Se você tem que ter alguém como ídolo, que o ídolo seja Cristo. Se você olha para frente e diz assim: é ali que eu quero chegar, diga: é em Cristo Jesus que eu quero chegar na minha vida. Ele é o meu alvo. Ele é o meu alvo. É nele que eu tenho que mirar. É dele que eu tenho que aprender. É ele que eu tenho que imitar. É o meu Jesus Cristo. Jesus é o nosso alvo. Mas eu disse também que nós temos um prêmio. Uma coroa. O texto diz: prossigo para o final da corrida, a fim de receber o prêmio celestial para o qual Deus nos chama em Cristo Jesus, o Senhor. Tal qual o juiz dos Jogos Olímpicos daquela época chamava os vencedores. Por isso Paulo está dizendo aqui, é interessante, né? Paulo está pegando coisas do mundo e colocando como metáfora para a vida cristã. E a gente nem sabe disso quando lê a Bíblia, né? Nem percebe isso. Mas quando ele diz assim, nós estamos falando da vocação celestial, não tem escrito assim na sua Bíblia aí, né? Da vocação, a vocação é um chamado. Paulo está dizendo assim, do mesmo jeito que o juiz dos jogos chama os vencedores para premiá-los, do mesmo jeito Deus um dia vai chamá-lo para lhe premiar.
como servo dele. Porque você foi um vencedor. O que é que diz Apocalipse? Mas aos vencedores eu darei a coroa da vida, que é o prêmio celestial. Amém? Mas nós, além de termos, e aí, presta bem atenção, além de termos um alvo, além de termos um prêmio, nós temos também um lugar certo para receber esse prêmio. O lugar correto para receber esse prêmio. Romanos, capítulo 14, versículo 10, nos diz assim: lembre-se de que todos nós compareceremos perante o tribunal de Deus. Pois as Escrituras dizem, tão certo como eu vivo, diz o Senhor, todo joelho se dobrará para mim, e toda língua declarará lealdade a Deus, assim como cada um de nós será responsável por sua vida diante de Deus. Você não vai dar conta da vida de ninguém. Ninguém vai dar conta da sua vida. Mas um dia você vai estar perante o tribunal de Deus. Sabe o que é fantástico? O que é extraordinário, o que faz a gente dizer assim, vale a pena estudar a Bíblia, é que o termo grego utilizado para tribunal, que é o termo bema, B-E-M-A, bema, abrasileirando, é a mesma palavra que descreve o lugar onde os juízes dos Jogos Olímpicos premiavam as pessoas. Sacou? Se chamava de bema, o tribunal que julgava as pessoas e condenava as pessoas. Mas também se chamava de bema, o lugar onde o juiz dava as premiações para aqueles vencedores da corrida dos Jogos Olímpicos. Bema e bema. Bema tribunal, bema lugar de premiação. Isso significa que, naquele dia, alguns estarão, ou muitos estarão, no tribunal para serem condenados por Deus. Mas muitos estarão naquele mesmo lugar para serem premiados por Deus com a coroa da vida. Porque o lugar é o mesmo, o que difere é a sua vida, a minha vida, a vida dele, daquele outro, de todos que estão aqui. Quem decide o que vai acontecer, se condenação ou premiação, é o grande juiz que nós temos, que é o nosso Deus, o nosso Senhor. Isso significa que tribunal de Deus será lugar de condenação e será lugar de premiação para aqueles que merecerem a coroa da vida. Isso é Bíblia. Isso é palavra do Senhor. Isso é, na verdade, a gente entender o que Deus quer de nós. E por último, eu preciso dizer que a corrida da vida, ela começa aqui, mas termina lá, diante, ou no dia em que Deus nos chamar. Aí sim, conclui-se a corrida da vida. Não aqui, mas lá, no dia em que Ele nos chamar. E a gente finalmente olhar para cima e vê-lo, dizendo, bem-vindo, filho do meu Pai. Amém e amém. Amém. Graças a Deus.